O futebol mundial foi totalmente parado por causa do coronavírus. Só agora que tá começando a voltar. Mas essa não é a primeira vez que competições de futebol são canceladas. O futebol já foi parado por outras epidemias, guerras, etc. Bora dar uma olhada. E aí, mundo, tudo certo? Meu nome é Jonatas, nesse vídeo eu vou contar pra vocês as vezes que o futebol parou. Seja por doenças e até guerras. E já se inscreva no canal. Às vezes tu assiste vários vídeos e nem percebe que não tá inscrito. Tipo, já aconteceu comigo de assistir um canal várias vezes e nem tá inscrito. Então confere se o botão vermelho tá clicado. É rapidinho, então bora. Mano, a primeira vez que o futebol teve uma parada zona assim foi durante a Primeira Guerra Mundial. Essa era até então a maior guerra da Europa. E mesmo que essa guerra tenha acontecido lá no passado, entre 1914 e 1918, o futebol na Inglaterra principalmente já estava muito popular. Então o campeonato inglês foi paralisado por 4 anos, de 1915 a 1919. Mas o problema é que ele não parou assim só por parar. Muitos jogadores foram lutar na batalha. Sim, a maioria dos homens ingleses entre 18 e 45 anos foram convocados, obrigando a bola a parar de rolar. Até as propagandas militares apelavam pro futebol, como essa aí, que convocava os jogadores para lutar. Tinha até um grupo chamado Batalhão do Futebol, porque tinha muitos jogadores nele. Aí teve até um episódio muito interessante no Natal de 1914. Como vocês sabem, em 1914 estava acontecendo a guerra, né? Daí tava os britânicos lutando contra os alemães. Tiro pra lá, tiro pra cá, e na véspera de Natal eles fizeram meio que uma trégua. Os caras começaram a conversar um com o outro e chegaram até a trocar presentes, além de fazer partidas amigáveis de futebol. Pois é, os alemães e os ingleses, e alguns franceses também, foram amigos por um dia, depois começaram a se matar de novo. Enquanto isso, na Inglaterra, as mulheres meio que tomaram o esporte, fizeram competições femininas e tudo mais, levando vários torcedores aos estádios. Mas no fim da guerra, os números foram desastrosos. Muitos jogadores perderam suas vidas. O time escocês Hearts perdeu 7 jogadores, outro perdeu 6 e o time Bradford City da Inglaterra perdeu 9 jogadores. Foi um baque muito grande. Aí, em 1918, no mesmo ano que acabou a guerra, começou outro problema, a gripe espanhola. Como o futebol na Europa já estava parado por causa da guerra, a doença não teve tanto impacto no esporte lá. Mas cara, o coronavírus de hoje não chega nem perto da gripe espanhola, que teve um número de 17 a 50 milhões de mortos. Pensa, os países mais afetados foram os da Ásia mesmo, mas aqui no Brasil tivemos de 35 a 300 mil óbitos. E é claro, né, o futebol foi paralisado. O Campeonato Paulista, Pernambucano e etc foram pausados por uns meses. Já o Carioca demorou uns meses para parar. E teve até o jogador do Fluminense que morreu. Pois é, já o Campeonato Gaúcho, que ia ter sua primeira edição em 1918, foi adiado para o ano seguinte. Outro torneio que foi adiado foi a Copa América. Sim, a Copa América de 1919 era para ter acontecido em 1918. E esse torneio foi muito especial porque marcou o primeiro campeonato de seleções no Brasil e o primeiro grande título da seleção. Daí beleza, os anos foram passando e tudo foi voltando ao normal. O campeonato inglês voltou a ser disputado e até países que não tinham ligas nacionais criaram suas próprias, como a La Liga, fundada em 1929, o campeonato francês em 1932, etc. Só que aí, em 1939, começou uma guerra muito maior que a de antes, a Segunda Guerra Mundial. Mano, a Segunda Guerra prejudicou muito mais o futebol do que a primeira, porque o esporte já estava disseminado para quase todos os países. E o estrago foi grande, tá? Na Inglaterra, a temporada de 1939 e 1940 tinha acabado de começar, quando teve que ser interrompida, porque além do país ter que focar na guerra, né, muitos jogadores foram chamados para lutar de novo, prejudicando muitos times, tá ligado? E o governo inglês colocou limite de espectadores por partida e até limite de distância que os times poderiam viajar. E com isso tiveram que fazer várias ligazinhas regionais, tá ligado? E vários times tiveram que chamar pessoas para jogar porque os jogadores estavam nas batalhas. Já nos outros países foi a mesma coisa. Campeonatos interrompidos com jogadores lutando. Na França o campeonato parou em 39, na Itália em 1943 e etc. Já alguns outros países não se envolveram na guerra e não precisaram parar o campeonato, como a Espanha. Mas um país que teve o futebol prejudicado mesmo foi a própria Alemanha. Mano, quando os nazistas entraram no poder, eles dividiram o país em 16 ligas diferentes, uma para cada região, chamada de Gauliga. Mas tipo, várias pessoas não queriam o campeonato dividido, queriam que o país se unisse no futebol como uma liga nacional, né? Não só uma para cada região. Então em 1939 marcaram uma reunião para transformar isso em realidade. Iam transformar aquelas 16 regiões em apenas 6 e depois disso unir tudo. Mas aí a guerra começou e deixaram de lado essa história. E com o passar do tempo, foram fazendo um campeonato cada vez mais regional. E quando eles invadiram os outros países, alguns clubes que nem faziam parte da Alemanha começaram a jogar a Gauliga. Por exemplo, na Gauliga Sudoeste, o Metz da França jogou por um tempo e etc. E como eu disse antes, vários clubes pegaram pessoas assim para compor o time, já que muitos jogadores estavam na guerra. E assim como na Primeira Guerra Mundial, vários jogadores perderam suas vidas nos conflitos, como o Ernie Tuquet, que jogava no Arsenal, Hubert Redwood do Manchester United, etc. Mas mais triste ainda foram jogadores judeus que morreram nos campos de concentração. Um deles era um cara chamado Joseph Braun, que tinha jogado várias partidas pela Hungria, mas morreu nas mãos dos nazistas depois de se aposentar dos gramados. Ah, e além de tudo isso, a Segunda Guerra
Guerra Mundial cancelou 2 Olimpíadas, a de 1940 e de 1944, e também 2 Copas do Mundo, a de 1942 e 1946. Eu vou falar dessas Copas no próximo vídeo do canal, fica ligado. Já pro futebol brasileiro, a Segunda Guerra Mundial não teve tanto impacto assim. O campeonato mais afetado foi o do Rio Grande do Norte, que recebeu 2 bases americanas em 1942. Aí preferiram cancelar o campeonato naquele ano. Daí beleza, acabou a guerra e tudo foi ficando mais tranquilo. E as paralisações por conta de guerras e doenças foram ficando cada vez mais locais. Por exemplo, no México em 2009 teve uma crise de gripe suína, fazendo os times saírem da Libertadores e jogarem com os portões fechados. Então, se a gente olhar a história, nenhuma guerra ou doença paralisou o futebol a nível mundial como o coronavírus. Porque não foi uma coisa assim só na Europa ou só na Ásia, mas sim no mundo todo. É realmente impressionante. Só agora que tá voltando ao normal. E aí, tem alguma sugestão de vídeo? Comenta aí embaixo. E não se esquece de se inscrever no canal. Estamos com a meta de bater 400 mil inscritos. Então bora! E assista meus outros vídeos. Eu sei que tu vai gostar bastante deles. Beleza? Valeu e tchau!